Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje daremos continuidade à correção dos exercícios da página 96 do livro de vocês, a partir da questão de número 2. Pegue o seu material e acompanhe aí comigo. A questão 2 diz o seguinte: leia o trecho de uma matéria jornalística e observe a locução conjuntiva destacada. Empatia, o sentimento que pode mudar a sociedade. Atitudes para desenvolver e treinar empatia. Compreenda sentimentos e emoções dos que o cercam. Antes de julgar e criticar, coloque-se no lugar do outro, buscando entender os motivos de tais ações. Se alguém age com agressividade, por exemplo, talvez seja uma forma de defesa de quem já foi agredido e ferido no passado. Concentre-se nas pessoas e aprenda a ouvir. Uma grande qualidade das pessoas empáticas é a sua capacidade de ouvir, e isso é facilmente perceptível, já que esses indivíduos normalmente ouvem mais do que falam, e quando falam, baseiam-se não só no que ouviram, mas também em outras percepções sensoriais. Questão de número 1. De acordo com o trecho, o que é ser empático? Então, o trecho lido apresenta aqui algumas sugestões de ser empáticos. Compreender, né? Compreender os sentimentos dos outros, colocar-se no lugar do outro e aprender a ouvir. Então, nós temos aqui o que o texto apresenta em relação ao significado da palavra empatia. Então, nós temos compreender sentimentos, colocar no lugar do outro e aprender a ouvir. Então, como poderá ficar a resposta da questão A? De acordo com o trecho que é ser empático, compreender os sentimentos dos outros, colocar-se no lugar do outro, saber ouvir. Questão B. Porque, de acordo com o título da matéria, a empatia pode mudar a sociedade. Então, vamos analisar um pouquinho o título. O título da matéria diz o seguinte: empatia, o sentimento que pode mudar a sociedade. Então, com base no título, nós podemos observar que uma pessoa, quando se coloca no lugar da outra, torna mais fácil ela compreender o sofrimento do outro, os sofrimentos das pessoas alheias. Ela se compreende de forma mais fácil, ela se colocando no lugar do outro. E também isso faz com que essa pessoa pode se tornar mais tolerante, mais solidário para com o outro. Então, essa mudança social acontece, segundo o título, acontece a partir do momento que uma pessoa se coloca no lugar do outro, entendeu? Então vamos à questão B. Por que, de acordo com o título da matéria, a empatia pode mudar a sociedade? São possibilidades aqui, viu, gente? Mas você pode formular a sua resposta da forma que você compreendeu, desde que mantenha o sentido do texto, tá? Porque é de acordo com o título, nós não podemos fugir do sentido que o título da matéria nos traz. Então, nós temos aqui uma possibilidade, porque se as pessoas se colocassem no lugar dos outros, elas poderiam compreender o sofrimento alheio e assim seriam mais tolerantes e solidárias. Tá? Então, está aqui a resposta da B. Letra C. Qual é a maior qualidade das pessoas que sabem ouvir? Com base no texto, nós temos aqui a maior qualidade das pessoas que sabem ouvir. Diz que normalmente, segundo o texto, as pessoas que sabem ouvir, elas ouvem mais do que falam. Elas ouvem mais. E quando elas falam, elas não baseiam só no que elas ouviram, mas também nas percepções sensoriais, nos movimentos, nas atitudes
sensoriais dessas pessoas, que nós temos as percepções motoras. Então, essas pessoas que sabem ouvir falam menos. A letra C. Qual é a maior qualidade das pessoas que sabem ouvir? Então, vamos lá. Ouvem mais do que falam e, quando falam, baseiam-se não só no que ouviram, mas também em outras percepções sensoriais. Letra D. Uma locução conjuntiva tem o mesmo valor de uma conjunção, que está afirmando. Então, vamos analisar a locução conjuntiva e a conjunção. Nós temos aqui uma locução conjuntiva. Você pode observar que essa locução conjuntiva, ela recebe esse nome por ser um grupinho de mais de uma palavra. Então, a locução conjuntiva é um conjunto de duas ou mais palavras. Esse conjunto transmite um único significado, desempenhando, nesse caso aqui, está desempenhando uma função semântica, né? Uma relação de sentido em relação à oração anterior. Nós temos aqui a primeira oração e aqui uma segunda oração. Então, essa oração aqui que está antes dessa, nós temos aqui uma relação semântica, uma relação de sentido entre uma oração e a outra, com base na locução conjuntiva. Então, a locução é um grupinho de duas ou mais palavras. Já a conjunção, como diz aqui no texto, que tem o mesmo valor de uma conjunção, é quando esse valor semântico também está relacionando uma oração a outra, só que escrita por apenas uma palavrinha, viu? Então, a diferença entre locução conjuntiva e conjunção é a quantidade, ou seja, o número de palavras, tá bom? Então, qual a relação estabelecida pela locução destacada? Então, em relação à oração anterior, a locução conjuntiva, ela está estabelecendo a relação de soma ou de adição. Então, está adicionando uma ideia a mais em relação à oração anterior. Questão E. Anote no caderno o período que melhor corresponde ao seguinte fragmento. Aqui você pode anotar, ou você que já copiou a questãozinha aqui com os 3 períodos, você pode marcar um xizinho aí na que melhor corresponde, viu? Nós temos aqui o fragmento. Baseiam-se não só no que ouviram, mas também em outras percepções sensoriais. Nós temos aqui as locuções conjuntivas, como já foi mostrado lá, e possui um valor de soma, né, um valor semântico de adição. Existem aqui uma das orações, um desses períodos, que apresentam o mesmo sentido, a mesma relação semântica dessas conjunções aqui. Temos a primeira, o primeiro período. As pessoas empáticas baseiam-se tanto no que ouviram como no que percebem dos sentimentos das outras pessoas. Período 2. Embora consigam ouvir os outros, as pessoas empáticas não conseguem demonstrar suas emoções. Em período 3, as pessoas empáticas não sabem ouvir nem expressar suas emoções. Então, você pode observar que o período que está explicando melhor é o primeiro período, porque apresenta o mesmo sentido em relação a essas locuções. Já a 2 e a 3 está em sentidos diferentes, tá? Aqui nós temos o mesmo significado, apesar de estarem escritas com outros termos, mas o significado é o mesmo. As pessoas empáticas baseiam-se tanto no que ouvem como no que percebem do sentimento das outras pessoas. Já 2 não, traz sentido diferente. Embora eu consiga ouvir os outros, está dizendo que as pessoas empáticas, elas não conseguem demonstrar suas emoções. E o texto diz que consegue. E as pessoas empáticas, na 3, está dizendo que elas não sabem ouvir nem expressar suas emoções. Então, são ideias aqui contraditórias e não ideias semelhantes, né?
Então, a resposta correta aqui está no primeiro período. Paramos por aqui hoje, até a próxima aula, que daremos continuidade na página 97, no próximo vídeo, viu? Boa correção para vocês!